Sou peregrino aqui, em terra estranha estou. Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Em mensagens anteriores, nós temos observado várias coisas importantes sobre a família de Deus. E agora vamos dar continuidade pensando sobre a importância da obediência na família. Pedro escreveu: como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Filhos obedientes. Pensamos nas famílias carnais e obediência de filhos, mas de maior importância é nossa obediência ao Senhor. Filhos de Deus, obedientes ao nosso Pai. Nas mensagens anteriores, pensando sobre essa família especial do Senhor, nós temos observado que o povo de Deus é a sua família. E sendo assim, que Deus formou esta família por adoção de pessoas capazes de escolher, pessoas que têm condições de amar por livre-arbítrio. E assim, os laços criados nesta família, especialmente o que observamos nos laços entre Jesus e seus discípulos, são muito importantes. E quando pensamos sobre família, pensamos sobre pai. Deus, como nosso pai, cuida dos filhos, educa os filhos e traz benefícios e proteção para seus filhos. Agora, vamos para mais um ponto nisso, pensando sobre como a obediência é importante, até necessária, para uma família funcionar. E para isso, vamos iniciar com uma ilustração que vem fora da família, mas que mostra a necessidade de ordem. Comunidades precisam de ordem. Quando Deus fala sobre o governo, por meio do apóstolo Paulo, ele disse em Romanos capítulo 13, versículo 1, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. A sociedade precisa de ordem. Nós temos leis para governar os cidadãos do país, como todos os outros países também têm. E há necessidade disso, de leis, de policiais para aplicar as leis, de até o sistema de justiça para determinar quando as leis são de fato desrespeitadas. Nós precisamos de ordem e, como cidadãos, devemos respeitar as autoridades que governam o nosso país. Se não tivesse leis, se não tivesse como aplicar as leis, pode imaginar o caos que existiria em qualquer sociedade. Famílias também precisam de ordem, de autoridade. Em Efésios capítulo 6, Paulo falou sobre a relação de pais e filhos e deu instruções tanto para os pais como também para os filhos. Capítulo 6, versículo 1 diz: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Filhos devem obedecer. E para os pais, no versículo 4, ele disse: e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Precisamos de ordem para uma família funcionar. E assim, na família de Deus, também dependemos de ordem. 1 Pedro capítulo 1, versículo 22. Pedro, isso poucos versículos depois daquela leitura que eu já fiz, no versículo 14, no versículo 22, ele diz: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Obediência à verdade é fundamental. Até quando pensamos sobre motivos de Jesus fazer carne e habitar entre nós na forma humana, um dos motivos é que ele demonstrou o conceito da obediência. Hebreus capítulo 5, versículos 8 e 9. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Ele foi obediente para mostrar que nós devemos ser obedientes.
famílias precisam de ordem, precisam de obediência. Pensando sobre obediência, podemos pensar em vários motivos. Por que que pessoas obedecem? Eu gostaria hoje de mostrar 5 níveis de obediência por causa de 5 motivações diferentes. Não são necessariamente coisas erradas ou coisas contraditórias. Até uma coisa pode complementar a outra. Mas nós vamos observar uma certa progressão, chegando a uma obediência de pessoas que realmente desejam honrar o nosso Criador. Vamos pensar agora sobre 5 motivações diferentes para nos levar à obediência. Vamos começar com uma forma de obediência por obrigação. Pessoas forçadas por escravidão a serem obedientes. Escravos eram subordinados aos seus senhores. Na época do Novo Testamento, sob a lei romana, os donos tinham domínio total sobre a vida dos escravos. Um escravo desobediente poderia ser torturado, espancado, até morto. Tinha que obedecer ao seu senhor. E assim, quando pensamos sobre escravidão, voltamos ainda antes disso para lembrar dos próprios israelitas, sofrendo sob domínio dos egípcios numa certa tirania. Olha o que diz Êxodo capítulo 1, que explica o contexto em que Moisés nasceu. Êxodo capítulo 1, começando no versículo 11, diz: E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras para os afligirem com suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó a cidade de celeiros, Pitom e Ramassés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios, com tirania, faziam servir os filhos de Israel e lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro, em tijolos e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que na tirania os serviam. Um domínio duro, assim. E escravos obrigados a obedecer por causa desse domínio dos seus donos. Mas agora, quando chegamos ao Novo Testamento, a Bíblia diz que os cristãos somos servos ou escravos. A palavra usada muitas vezes no Novo Testamento, traduzida na maioria das Bíblias como servo, é uma palavra que significa escravo. Mas como é nossa escravidão como servos do Senhor? Primeira coisa que nós devemos entender é que esta palavra sugere a nossa submissão total à vontade de Deus. Jesus falou para os apóstolos, depois da sua ressurreição, em Mateus capítulo 28, e disse que ele recebeu toda a autoridade. Isso foi no versículo 18. Depois, quando chega no versículo 20, ele fala sobre as pessoas que seriam convertidas a Cristo. E disse para os apóstolos, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Submissão total. É isso que o Senhor exige de nós. Mas a nossa relação com Deus é muito mais do que a relação de escravos com os senhores. Olha a linguagem de Paulo em Gálatas capítulo 4, quando ele fala sobre esse plano eterno de Deus de nos trazer para uma relação especial na família de Deus. E disse no versículos 6 e 7, e porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai, de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Já falamos sobre essa maneira que Deus criou sua família, adotando pessoas capazes de escolher. E assim, essa relação de escravo se torna insignificante quando nós aprendemos que somos, de fato, filhos, herdeiros de Deus. É possível alguém ser motivado a obedecer também por medo. E nisso, observamos mais uma motivação encontrada nas Escrituras, mas, novamente, precisamos colocar isso no contexto maior. Quando pensamos sobre medo, pessoas podem fazer coisas
por ter medo de uma consequência ruim. E vamos ser sinceros, a Bíblia usa isso. A linguagem de Jesus, em Mateus capítulo 7, quando ele falou no Sermão do Monte sobre a escolha entre dois caminhos, ele fala de um caminho que leva para um destino assustador. Mateus capítulo 7, versículo 13, entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Em 2 Coríntios capítulo 5, Paulo falou sobre o julgamento que aguarda todos nós e o perigo de uma rejeição por Deus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 11, ele disse, e assim conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens e somos cabalmente conhecidos por Deus. E espero que também a vossa consciência nos reconheça. O temor do Senhor. Se você olhar o versículo anterior, ele falou de comparecer perante o tribunal de Cristo. Você não tem medo do inferno? Não faz sentido ter medo do inferno? Eu não gostaria de estar no inferno eternamente, condenado por Deus, sofrendo horrivelmente. E, embora muitas pessoas hoje não querem nem pensar sobre o inferno, devemos lembrar que Jesus falou mais do que qualquer outra pessoa sobre o inferno. O inferno é real e dá medo. Nós, de fato, procuramos evitar esse sofrimento da punição eterna. Mas o medo não é motivação suficiente. Se fosse só isso, nós teríamos uma atitude muito ruim sobre Deus, de só temer o castigo e não ver motivos bons para obedecer e servir. Então vamos continuar e ver outros motivos bons para servir e obedecer ao Senhor. Obediência pode e deve ser motivada pela fé. A fé em Deus não é apenas uma coisa intelectual de acreditar que ele exista, mas a confiança que a vontade dele realmente faz bem para nós. E assim a confiança para fazer o que ele ensina. Nós podemos e devemos entender que obediência traz benefícios para nós, é para nosso bem. Deuteronômio, capítulo 6, onde Moisés falou para os pais continuarem instruindo seus filhos, ele falou para a nação toda sobre a importância da obediência. E disse no versículo 24, o Senhor nos ordenou cumpríssemos todos esses estatutos e teméssemos o Senhor, nosso Deus, para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como tem feito até hoje. O que ele está dizendo aqui? Pense no que Deus já fez como a base da fé para obedecer o que ele diz. Olha para trás para ter essa confiança no Senhor, para poder tomar os próximos passos de obediência a Ele. A fé motiva obediência. E também observamos isso pensando na realidade, que muitas vezes pode ser difícil obedecer. E obediência pode até exigir de nós sacrifícios difíceis. Olha a linguagem em Mateus capítulo 10, onde Jesus ensinou sobre a importância de servir e até de fazer sacrifício. Ele disse, versículo 21, um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Ele está falando aqui sobre o contexto de servir ao Senhor e como pode causar conflito familiar, até o ponto, talvez, de dentro da própria família alguém se tornar contra os irmãos ou os pais. E no mesmo capítulo, versículo 28, ele disse, não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. O que ele está dizendo aqui? O sacrifício da obediência pode levar à morte. A morte física do corpo. Mas ele diz que não devemos temer isso, a morte do corpo. Devemos pensar na vida
eterna na presença do Senhor. A obediência por fé, por confiar em Deus e sua fidelidade é muito importante. Mas tem mais. Tem outros motivos bons para ser filho obediente ao Senhor. Deus também usa as promessas de recompensa para motivar a nossa obediência. Não é muito diferente do que acontece em muitas famílias, onde os pais podem oferecer alguma recompensa se o filho for obediente. Nós também esperamos a recompensa que Deus oferece para nós. Hebreus capítulo 11, aquele capítulo que fala sobre os grandes exemplos da fé, começa falando sobre o valor da nossa fé para receber a recompensa. Diz, versículo 1, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. A certeza de coisas que se esperam. O que nós esperamos com confiança não é a recompensa que Deus oferece? Versículo 6 seria bem explícito. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Estou usando aqui a revista atualizada que usa essa palavra galardoador. A ideia é que dá recompensa, não é uma palavra que usamos talvez muito hoje em dia, mas que Deus dá recompensa para aqueles que o buscam. A promessa de recompensa faz parte da motivação que encontramos nas Escrituras para servir a Deus. Mas não é só isso. Ainda falta alguma coisa. O que mais pode e deve motivar a nossa obediência? Vamos falar agora sobre obediência motivada pelo amor. O amor nos constrange a obedecer ao Senhor. Não apenas porque sabemos que Deus é fiel, ou que Ele promete recompensa, ou queremos evitar castigo, ou sentimos obrigados a fazer alguma coisa, mas de fato, o desejo de agradar a Deus, porque Ele nos ama. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14 e 15, Paulo fala justamente sobre essa motivação de obedecer por causa do amor. Ele disse no versículo 14, pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Que a vida não seria mais egoísta. Não é só evitar castigo porque nós vamos sofrer. Nem só buscar recompensa porque nós vamos receber benefício. Constrangidos pelo amor de Cristo, nós demonstramos o amor em nosso serviço a Ele. E assim, essa obediência se torna o resultado natural do amor. Não uma coisa feita por obrigação, mas por realmente amar o próprio Senhor. João 14, versículo 23, Jesus disse, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Obediência é o resultado natural do amor. O amor se torna o melhor motivo de todos para nossa obediência ao Senhor. E quando pensamos nesse sentido, observamos também que a ideia não é de fazer apenas o mínimo. Quando nós temos medo de castigo, talvez vamos fazer o mínimo para evitar a consequência. Quando nós desejamos uma recompensa, talvez vamos tentar fazer o mínimo para alcançar o objetivo. Mas quando nós amamos, não vamos fazer apenas o mínimo. E não vamos fazer somente visando alguma recompensa, mas vamos agir por amor. Não é só para ganhar benefícios, não é só para evitar algum castigo,
mas serviço ao Senhor motivado por verdadeiro amor. E assim, o ponto é de agir para agradar a Deus, para servir e honrar o nosso Criador e nosso Redentor. Ele nos amou tanto que Deus deu seu Filho unigênito. Jesus nos amou tanto que sofreu ao longo desta vida e sofreu na cruz por nós. Ele não merece nosso amor demonstrado na obediência. O que nós temos observado nesses 5 motivos para a obediência é um processo de amadurecer. Talvez nós começamos sentindo obrigados a obedecer, mas queremos fazer mais do que isso. Pode ser que passamos por essa fase de sentir medo de consequência. Há uma coisa válida, uma coisa que o próprio Senhor usou para motivar obediência, mas não é o suficiente. A fé em Deus. Como nós também podemos confiar em certas pessoas, podemos, sem dúvida alguma, confiar em Deus. E assim, ser obediente simplesmente por acreditar que Deus existe, mesmo se não tivesse nenhuma recompensa, nenhum perigo de castigo. Faria todo sentido respeitar e obedecer o Criador. Mas temos a esperança da recompensa, porque Deus é bom. Não somente criou os seres humanos, como Ele também prometeu a recompensa da comunhão eterna com Ele para as pessoas que são obedientes, que demonstram a fé. E isso nos leva ao amor como motivo de obediência. Quando pensamos sobre as fases, vamos dizer, do crescimento de uma criança, para depois se tornar adolescente, adulto, talvez até idoso. Quando é pequeno, talvez obedece até por medo de uma consequência. Cresce um pouco mais e começa a respeitar mais os pais. Entender a integridade do caráter dos pais. Motivo para respeitar e obedecer. Os pais podem até oferecer certas recompensas. Mas os filhos que vivem tempo suficiente para acompanhar os pais até o final da vida dos pais podem chegar ao momento em que percebem que os pais não têm como oferecer mais nada. Às vezes, o pai ou a mãe, numa cama, uma pessoa completamente incapacitada por doenças ou pela velhice. E mesmo assim, filhos fiéis servindo, sem esperar mais alguma recompensa, mas simplesmente por amor daquela pessoa. Pessoas na minha faixa etária já temos passado por isso. Já temos passado por esses momentos de cuidar de pais no final da vida. Quando os pais não têm condições de fazer mais nada, às vezes nem de falar mais. Mas por amor, continuamos até o fim, cuidando daquela pessoa. Quando nós chegamos ao ponto de obedecer, de servir, motivados puramente por amor, demonstramos a maturidade espiritual. E o que deve nos motivar quando amadurecemos como cristãos é o amor. Deus nos amou tanto. Devemos obedecer para demonstrar gratidão e amor para com nosso Criador e Redentor, com desejo sincero de estar um dia na presença dele, para permanecer para toda a eternidade na presença do nosso Senhor. Vamos continuar caminhando para isso, porque nosso desejo, como servos do Senhor, é de estar com Ele para sempre. Lendo mais uma vez aquela passagem que eu li no começo. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos.